Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho de poesia. Por isso eu não quis esperar mais as pessoas entrarem, porque poesia costuma ser uma coisa muito difícil para a gente falar, para a gente dar aula e para vocês absorverem a aula, né? Então, queria que a gente tivesse esse tempinho para vocês tirarem as dúvidas. Eu trouxe bastante poema. E esse não é um livro fácil. A gente vai falar de mensagem do Fernando Pessoa, vou mostrar aqui minha edição super bonita que eu comprei para dar essa aula. E vamos lá. Primeiro de tudo, vamos falar um pouquinho sobre o Fernando Pessoa. Ele é um poeta português, um dos maiores poetas portugueses. Se você for a Portugal, com certeza você vai ver que ele é muito querido por lá. Mas ele viveu uma boa parte da vida dele na África do Sul. O pai dele, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas a mãe dele era casada com outra pessoa e eles se mudaram para lá, ele foi junto. Então ele teve uma formação em inglês, ele é muito intelectual, muito inteligente. E muito doido também, vocês vão ver que ele é bem doidinho. E esse livro que a gente vai estudar dele é o primeiro livro que ele publicou em nome dele, em língua portuguesa. Então vai ter alguns outros escritos em nome dele em inglês, que vocês podem achar, e tem aqueles escritos que ele faz em nome dos heterônimos dele. Eu acho que como esse livro entrou esse ano na FUVEST, é bem provável que caia na primeira fase alguma coisa geral dos heterônimos dele. Então, eu acho que é interessante que vocês estudem um pouquinho isso. Não tem como eu trazer isso hoje para vocês, mas tem aqueles três principais, né? O Ricardo Reis, o Alberto Caeiro e o... esqueci o outro. Mas, enfim, ele tem vários. Esses foram os mais famosos mesmo dele. E é muito interessante a gente diferenciar heterônimo de escrever simplesmente com outro nome, né? Que é... esqueci o nome, estou um pouco nervosa. Mas, enfim. O heterônimo é quando você escreve como outra pessoa mesmo, com outra personalidade. Então, se a gente for estudar cada um dos heterônimos dele, vocês vão ver que eles têm personalidades muito diferentes. A gente vai até falar que o Fernando Pessoa era o louco dos signos, né? E eles tinham, inclusive, signos, mapas astrais próprios, para vocês verem como eles são completamente particulares, né? Lembrei o nome, pseudônimo. Então, é diferente de pseudônimo. Mensagem é um livro que é do Fernando Pessoa, ele mesmo, como a gente costuma falar, e o primeiro escrito e publicado por ele em língua portuguesa. Falando aqui um pouco de aspectos gerais, né? É um poema, ao mesmo tempo, lírico e épico. Vamos lembrar um pouquinho o que é isso. Quando a gente fala de lirismo, a gente está falando de subjetividade, de simbolismos. Então, é um poema mais cheio de metáforas e tal. Vocês vão ver que aqui isso é muito gritante. Em toda a obra do Fernando Pessoa, aliás, até nos heterônimos ele tem bastante subjetividade mesmo. Mas aqui vocês vão ver que isso é muito gritante, muito mesmo. Tudo aqui é um símbolo, é uma mensagem, como a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Mas ele também tem um quê de épico. Por quê? Lembrando da poesia épica lá que a gente estuda no começo das aulas de literatura, né? A poesia épica é aquela que traz narrativas heróicas, então é praticamente uma história, só que contada em versos, né? E nesse caso aqui, os feitos heróicos que ele vai contar são os feitos heróicos de Portugal, de um tempo diferente do que ele está vivendo de Portugal. É um livro super nacionalista, como a gente vai ver aqui. Então, ele junta esses dois grandes gêneros, essas duas grandes características da poesia, né? Falar um pouquinho aqui do contexto histórico. Ele foi publicado em 1934, só que é um livro que o Fernando Pessoa demorou 20 anos para escrever. Eu não sei se todas as edições têm, mas nessa aqui minha, que inclusive eu paguei super barato, paguei R$10, menos, eu paguei R$8. Ela tem, no final de cada poema, ó, a data dele. Vamos ver se dá para aparecer. Não sei se está vendo, porque acho que está aqui, ó, tá vendo? Bem nesse cantinho tem a data dele. Então, esse aqui, por exemplo, é do dia 9/9 de 1918, é o Monstrengo, que a gente vai ler daqui a pouco. Então, vocês vão ver, e devem esperar ver, poemas com mensagens bem diferentes. Imagina o quanto que a gente não muda em 20 anos, o quanto que o Fernando Pessoa não mudou em 20 anos, né? Então, isso é um aspecto bem importante para a gente lidar bem com essa obra. Nesse momento, o que estava acontecendo em Portugal? A gente estava acontecendo a ditadura do Salazar. É uma ditadura meio de cunho fascista, ultranacionalista, bem repressora. Então, um momento de bastante
recrudescimento mesmo de Portugal, um momento de muita estagnação política, econômica e tudo mais. E nesses momentos de estagnação, como aqui no Brasil, a gente costuma lembrar de tempos melhores, entre aspas, que não necessariamente foram melhores de verdade para as pessoas que viveram naquele tempo, mas a gente lembra com certa saudade de um tempo que muitas vezes a gente não viveu, né? Basta ver aqui no Brasil, a gente vivendo uma crise econômica há pouco tempo atrás e ainda vivendo, né? Mas há pouco tempo atrás começaram a surgir bastante movimento pela ditadura militar, lembrando de um tempo que, na verdade, existiu para muito poucos, se é que existiu para alguém, né? Então, vocês vão ver bastante disso, um nacionalismo muito grande e uma saudade desses tempos de glória de Portugal. Então, é a história de Portugal que ele vai contar aqui pra gente. E é isso que torna o livro um pouco mais difícil, um pouco menos palatável. Porque vocês vão ver que cada poema, muitos dos poemas levam o nome de pessoas importantes, né? Então, por exemplo, vou abrir aqui aleatoriamente, ver se eu acho um. Ó, achei. Afonso de Albuquerque. Quem é o Afonso de Albuquerque? Afonso Henrique, Dom Diniz. Enfim, vão ter várias figuras históricas aqui que, obviamente, não dá para a gente saber todas de antemão. Por isso, já vou deixar aqui a sugestão. Não sei se vocês conhecem o canal que chama Fala para Camões. Ela é uma professora de língua portuguesa. Ela faz vídeos sobre todos os livros da FUVEST, da Unicamp, todos os anos. Eu assisti o de mensagem, inclusive ela me inspirou muito na aula, foi muito da minha base aqui para mensagem. É muito legal, Lili. Vou colocar aqui para você, ó. Fala pra Camões. E ela é super engraçada, então, assim, são vídeos meio longos, mas vocês vão ver que é gostoso de assistir, ela é muito engraçada mesmo. E na primeira parte de mensagem, ela convida um professor de história para ir passando por várias dessas figuras, principalmente da primeira parte que a gente vai conversar aqui. Então, ajuda muito, muito, muito a entender, de verdade. Quando eu comecei a ler, eu não sabia muito bem do que se tratava, porque eu não tinha lido ali para dar aula, estudei para dar aula. Eu fiquei bastante perdida, assim, falei, gente, o que esse homem está falando e tal. E depois que eu vi esse vídeo explicando quem eram essas figuras históricas, ficou muito mais fácil. Então, é um livro que vale a pena ler, vocês acham fácil aí na internet, de graça. Mas eu acho que é importante vocês verem pelo menos essa parte do vídeo, que acho que é mais do meio para o final, para ficar mais claro isso para vocês, garanto que vai ajudar muito mais. E é um livro que vale a pena, porque é muito bonito. Na literatura, a gente estava vendo o modernismo, né? Provavelmente vocês viram isso na aula de literatura, quando o Pato vai falar de modernismo, ele traz justamente o modernismo português. E ali aparece um pouco do Fernando Pessoa, né? Como ele é um cara muito diferenciado, não dá para enquadrar ele em todas as características do modernismo. Mas vocês vão ver aqui que tem muitos poemas bem curtinhos, tem muitos poemas que não tem uma métrica certinha, tem poemas... É muito difícil vocês acharem um soneto aqui, enfim. Então tem uma liberdade formal muito maior, não tem muito rigor nas rimas, tal. E isso é uma característica do modernismo que vai aparecer aqui nessa obra. Então, entrando aqui no livro de verdade. Como eu comentei com vocês, Fernando Pessoa era um cara muito diferenciado, muito louco, alguns diriam, né? Então, tem muita mensagem subliminar mesmo aqui no livro. E o próprio título traz um pouco dessa característica dele, né? Se vocês olharem aqui, mensagem tem o mesmo tanto de letras de Portugal, e é um livro sobre Portugal, e as consoantes e as vogais estão exatamente no mesmo lugar. E a gente sabe que isso foi intencional da parte dele, porque quando ele morreu, acharam um baú cheio de várias anotações dele. Foi até aí que descobriram vários dos heterônimos dele, que não eram conhecidos antes, e tem várias anotações sobre mensagem. Então, tem as anotações dele meio que procurando as palavras e tal. Então, não é uma coisa aleatória. E a escolha da palavra mensagem também não é aleatória, porque esse livro é todo simbólico e ele quer passar justamente uma mensagem que a gente vai ver aqui mais para frente. Então, vamos entender como que se divide essa obra. Não é uma obra corrida, são 44 poemas, mas eles estão divididos em partes. São 3 partes. A primeira é o brasão, vai falar da história de Portugal bem do começo, da formação e tudo mais,
usando os elementos do brasão de Portugal. Olha como o cara era doido. Mas vai ter subpartes dentro dessa parte, cada uma para uma parte desse brasão, eu vou mostrar para vocês. A segunda é do Mar Português, chama Mar Português. Então, ali que vai contar a história das grandes navegações, tudo mais. Super dá para fazer aqui uma relação com os Lusíadas do Camões, que vocês também já estudaram em literatura. Na verdade, Fernando Pessoa queria escrever um livro melhor que os Lusíadas. É difícil falar, né? Porque são obras muito diferentes. Uma tem um rigor formal muito maior, épocas muito diferentes e tal. Mas, principalmente nessa parte do Mar Português, eu acho que vai caber muitas questões, tanto na primeira fase quanto na segunda, que trazem uma comparação dos dois. Então, vale a pena relembrar um pouquinho essa parte dos Camões, que vocês estudam em literatura mais geral, né? E a terceira parte, o encoberto. O que é isso, o encoberto? O encoberto é um nome que se dá ao Dom Sebastião. Dom Sebastião foi um rei de Portugal que partiu numa missão para o norte da África para fazer negociações, conquistas e tudo mais, e nunca voltou. É óbvio que ele morreu ali, mas criou-se todo um misticismo em cima disso. Onde ele está? Ele desapareceu e tal. Ninguém nunca achou o corpo dele. E acabou que virou um mito que é cultivado até hoje em Portugal, de que um dia o Dom Sebastião vai voltar e vai tirar Portugal do ostracismo, né? O ostracismo é essa coisa meio pacata, assim, que a gente pensa em Portugal hoje, nem dá para lembrar, às vezes, da potência que Portugal foi, né? Nós, por exemplo, do Brasil, estudamos muito a história de Portugal, porque é um país muito importante para a nossa história, né? Foi o país que nos, aspas, entre muitas aspas, que nos descobriu, né? Que colonizou a gente. Então, a gente estuda muito. Mas imagina uma pessoa que é de um país que não tem tanta relação assim com as grandes navegações. Talvez não se lembre que Portugal foi o império que foi, né? Hoje, pelo menos, ela é um país, óbvio, bom, mas muito diferente do que já foi, do que prometia ser, né? Então, é um mito do sebastianismo que meio que Dom Sebastião vai voltar e é ele que vai tirar o Portugal desse limbo em que a gente se encontra, ele que vai levar a gente para a glória novamente e tal. Então, Dom Sebastião vai aparecer em vários poemas aqui, mas tem essa parte inteirinha dedicada para ele, né? E como eu falei, é um livro muito simbólico, cheio de símbolos, cheio de mensagens subliminares, né? Então, aqui até a moça do Fala para Camões, ela chama Ju, eu acho, ela colocou essa interpretação muito legal, que é como se fosse a primeira parte, Deus Pai, né? Aquele que criou tudo, que criou Portugal do zero, né? Que ergueu aquele reino. Deus Filho, que seria tipo a encarnação de todo esse potencial que é falado na primeira parte, que é quando ele vive esse apogeu, essa coisa bem, bem elevada. E a terceira parte, que já não tá, que já é mais atual, né? Atual na época de Fernando Pessoa, mas que é mais atual, que já estava nessa decadência, assim, é uma parte mais de esperança, de uma coisa que não é palpável, né? De uma esperança de um mundo melhor, de uma esperança de uma volta de Portugal. Então, aqui a gente pode falar num Espírito Santo, uma coisa mais etérea, menos palpável mesmo. Vou passar aqui. Então, vamos começar falando da primeira parte, que é o brasão. Coloquei aqui para vocês o brasão português. Importante. Cada uma dessas partes também vai trazer uma ideia de nascimento, crescimento, né, apogeu e depois de morte. Então, essa aqui seria o nascimento. Essa ideia, inclusive, desse ciclo, vai aparecer em outras partes da obra, vocês vão ver. Então, aqui a gente vai ter esses elementos, né? Os primeiros que vão aparecer são os castelos e as quinas. Então, as quinas vão ser 5 poemas, os castelos vão ser 6 poemas. Aqui, eles estão em volta aqui de um campo. Então, a primeira parte mesmo vai ser os campos. Tem 2 poemas só. Um que vai chamar O dos Castelos e o outro que vai chamar Das Quinas. Então, primeira parte, campos, os campos, 2 poemas. Segunda parte vai ser os castelos. Terceira parte vai ser as quinas. Quarta parte vai ser a coroa, são 3 poemas. Vai falar aqui do grifo, né? Vai falar da coroa mesmo. E depois o timbre, que vai falar do grifo aqui. Então, vamos para frente. Esse livro, cada uma das partes tem uma
uma frasezinha aqui importante que a gente chama de epígrafe, e elas normalmente vão conversar bastante com o que o livro quer passar para a gente, né? Essa aqui é uma... Ah, legal, Camille. Muito bom. Essa aqui vai ser da primeira parte, que fala: a mente move a matéria, tirada de Eneida, do Virgílio, um poeta grego, romano, alguma coisa assim. Acho que romano, né? Porque está em latim, mas enfim. Então, a gente pode pensar: a mente move a matéria, mais ou menos duas interpretações, né? Através da mensagem, que seria essa mente, que é a poesia, no caso desse livro, vão nascer ações que vão gerar a mudança, que no caso a mudança seria transformar Portugal, né? Ou também a gente pode pensar que através da ação divina, que aqui tem muita referência religiosa, que seria essa mensagem, que seria isso que ele está passando, nascem as ações, e das ações vem a mudança, né? Então, uma ementa mais ou menos do que vai vir aqui pela frente. Então, vamos entrar mesmo agora de cabeça no livro. Primeira subparte aqui, então, como eu falei, é os campos, vão ter 2 poemas, o dos castelos e depois as quinas. É os campos onde meio que uma introdução das próximas 2 partes, né? Trouxe aqui já o primeiro poema, a gente vai ler com certeza o primeiro poema e o último do livro, e esse aqui é bem legal, olha. A Europa jaz, posta nos cotovelos, de oriente a ocidente jaz fitando, e toldam-lhe românticos cabelos, olhos gregos lembrando. O cotovelo esquerdo é recuado, e o direito é um ângulo disposto. Aquele, o esquerdo, diz Itália, onde é pousado. Este, o direito, diz Inglaterra, onde é afastado. A mão sustenta, em que se apoia o rosto. Assim. Fita, com olhar esfíngico e fatal, o ocidente, futuro do passado. O rosto com que fita é Portugal. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma personificação, né? A Europa não é uma pessoa, não faz ações de pessoa, mas aqui a gente está vendo a Europa como uma pessoa deitada aqui, que jaz, posta nos cotovelos de oriente a ocidente. Então, é como se a cabeça estivesse aqui em Portugal, na Península Balcânica, um cotovelo está lá na Inglaterra, o outro cotovelo está lá na Itália, né? E o rosto com que fita, o rosto que vê, o rosto que tá vendo, sim, esfíngico seria esfíngico. A minha edição, ela é meio assim, os textos vêm bem crus, assim, bem como eles eram mesmo no original, né? E foi escrito em português há muito tempo atrás. Então, esfíngico é esfíngico mesmo, como você escreveu, de enigmático e tal. Então, a gente está vendo que o corpo dela está lá na Grécia até o norte, né? Até para lá. E os apoios culturais, né, seriam a Itália, que tem ali o Império Romano e tudo mais, que foi muito importante para definir toda essa história, toda essa cultura da Europa. E a Inglaterra, que naquele momento estava crescendo cada vez mais, né? Então, por isso, a escolha da Itália e da Inglaterra especificamente, né? E Portugal como a cabeça é muito interessante, porque é como se Portugal visse o futuro. Aquelas outras partes, elas são partes, né? Mas a cabeça que vê, a cabeça que pensa é Portugal, né? E é Portugal que realmente vai ser pioneiro em várias coisas para a Europa. Vai ser um dos primeiros estados a se unificar, um dos primeiros estados a se lançar ao mar nas grandes navegações, a conquistar territórios ultramar, enfim. Então esse é o primeiro poema aqui, que é o dos castelos, da primeira parte e da primeira subparte. Como eu falei, não tem como a gente ler os 44 poemas, então eu estou trazendo aqui os que eu achei mais legais, o que eu achei que é mais difícil de interpretar, que eu posso ajudar mais vocês. Então a gente vai passar agora para a segunda subparte da primeira parte, que é os castelos. Aqui é onde vocês mais vão precisar daquele suporte teórico que eu falei que tem no vídeo do Fala para Camões. Porque aqui cada poema vai contar a história de uma figura histórica de Portugal, né? Então, ó, vou olhar aqui para vocês. Um vai ser o Ulisses, outro Viriato, Conde Dom Henrique, Dom Tareja, Dom Afonso Henrique. Tá vendo? São todos nomes de pessoas que, obviamente, é muito difícil da gente decorar tudo, afinal, a gente não precisa saber
história de Portugal completa e tão detalhada para o vestibular, então a gente não estuda muito, mas é interessante que vocês tenham mais ou menos uma noção, e é isso que o vídeo do Fala para Camões quer entregar para vocês, tá? Então não é uma coisa super aprofundada, mas te dá, assim, um contexto, te dá uma explicadinha que ajuda demais a interpretar alguns dos poemas. Então, aqui a gente vai ver a consolidação de Portugal, vai falar das guerras de reconquista, do desenvolvimento e ascensão precoce da burguesia em Portugal, que é uma coisa determinante para eles irem para o mar, começarem as grandes navegações e para eles se unificarem como Estado. Vocês provavelmente estudaram isso em história, mas é importante um Estado quando você precisa de ações coordenadas, né? As grandes navegações eram ações coordenadas, planejadas, tinham um objetivo e tudo mais. Isso não seria possível sem um Estado forte, centralizado e tudo mais. Então, o desenvolvimento e essa ascensão super precoce da burguesia em Portugal são super importantes. Percebam que aqui dá para fazer muita questão interdisciplinar com história, né? Então, eu vejo muito isso acontecendo numa segunda fase, ou até numa primeira mesmo. Então, talvez sejam os tópicos que valem a pena vocês voltarem na revisão, né? Quando vocês estiverem revisando aí um pouquinho de história. Então, vamos lá. O processo aqui do Ulisses, vamos lembrar quem é Ulisses? Ulisses é a mesma coisa que Odisseu, né? Odisseu de Odisseia, aquele livro do Homero, a história homérica, né, que ele conta mesmo, do retorno de Ulisses, que foi um dos heróis da Guerra de Troia, à Grécia, né, que ele demora não sei quantos anos para voltar, todo mundo achava que ele tinha morrido no mar, mas na verdade é porque ele meio que desafia os deuses, meio que dá uma de gostoso para cima dos deuses, achando que ele que venceu a guerra sozinho, que ele não teve ajuda divina nenhuma, e aí como punição, ele vai passar por várias provações ao longo do mar, por vários perigos, né? E existe um mito em Portugal de que Ulisses, no seu retorno pela Grécia, passou por Lisboa e foi ele que fundou Lisboa. Então é por isso que esse poema é o primeiro dessa parte, né? Olha que grande. Um dos maiores navegadores, assim, da história literária, né? Um cara como esses, foi o que fundou Lisboa, foi ele que passou primeiro por Portugal, como se navegar tivesse na genética mesmo portuguesa, né? E aqui super dá para conversar com aquela parte do primeiro poema que eu mostrei para vocês, falando de olhos gregos, aqui. Olhos gregos lembrando, ó. Aqui, ó. A gente está falando de um grego, de uma história grega, de um mito grego, e que foi o que meio que começou Portugal, né? O primeiro a pisar ali. Vamos ler, então. O mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo. O corpo de Deus, vivo e desnudo. Este que aqui aportou foi por não ser existindo. Sem existir, nos bastou. Por não ter vindo, foi vindo e nos criou. Assim, a lenda se escorre, a entrar na realidade, e a fecundá-la decorre. Embaixo a vida, a metade de nada morre. Então, aqui é um poema um pouco difícil de interpretar, porque é meio cheio de ambiguidades, né? Logo aqui vocês já veem, o mito é o nada que é tudo. É o quê? É nada ou é tudo? E é interessante a gente pensar um pouquinho sobre isso, porque isso vai ser muito importante para a gente entender o resto da obra. O mito, ele não é nada, ele é uma mentira, é uma coisa que a gente conta como alegoria mesmo, para mostrar que nem o mito lá da loba que criou cujos nenês lá foram o início de Roma, né? É um mito, aquilo não é verdade. Mas ele, ao mesmo tempo que ele não é verdade, que ele é o Rómulo e Remo, que ele não é nada, ele é tudo, porque é ele que cria essas bases. Se Rómulo e Remo não existissem, o mito de Rómulo e Remo, será que o Império Romano seria tão militarizado quanto foi? Acharia que tanto essa guerra, essa militarização era tão importante? Talvez não. Será que se Ulisses não tivesse sido o mito que criou Lisboa, que criou Portugal, eles teriam tanta essa certeza de que o mar está na genética portuguesa? Talvez não. Então, ao mesmo tempo que é uma coisa que não existe, é uma coisa que se faz existir na realidade, porque as pessoas internalizam isso e é por isso que existe, né? Assim como o sol é uma coisa que renasce quando a gente fala dele, né? Como Deus, como o sol, que aparece todas as manhãs. Então, isso aqui vai ser super importante, como mostra, sintetiza bem esse último verso. A lenda a entrar na realidade, fecundá-la, né?
É uma ideia que vai passar muito, principalmente por essa primeira parte do brasão. Trouxe também aqui esse do Dom Diniz, porque acho que é muito interessante para a literatura, então talvez seja um que eles peçam para vocês darem uma olhada. Vocês vão lembrar do trovadorismo lá atrás, tinha as cantigas de escárnio, as cantigas de amigos, as cantigas de amor e tudo mais. E é uma escola literária tipicamente portuguesa. E o Dom Diniz é conhecido como esse rei trovador, né? E assim como, por exemplo, quando a gente estuda história, a gente vê o Lutero como um cara que unificou a língua ali naquele momento, naquele lugar, naquele momento histórico, muitas vezes a literatura serve para isso, né? Para unificar uma língua e tudo mais. E esse foi muito o papel do Dom Diniz. Por isso ele é tão importante aqui para o Fernando Pessoa, que é um cara que, né, tá falando de língua. Mas ele também não era só conhecido como rei trovador. Ele era conhecido, e é isso que vai importar mais ainda aqui, como um cara que plantou várias árvores que futuramente iam servir para construir as caravelas. Caravelas que iam ser lançadas ao mar, que iam fazer as grandes navegações, né? Então, vamos ler aqui para vocês verem que lindo que é esse poema. Na noite, escreve um seu cantar de amigo. Aqui falando do trovadorismo. O plantador de naus a haver. Naus vai aparecer muito nos poemas. Naus é navio. Então, de navios a haver, não são navios que existem ainda. São as árvores que um dia vão ser derrubadas para serem construídos os navios. Naus a haver. E houve um silêncio, um murmúrio consigo. É o rumor dos pinhais que, como um trigo de império, ondulam sem se poder ver. Arroio, esse cantar jovem e puro, busca o oceano por achar, e a fala dos pinhais, barulho obscuro, é o som presente desse mar futuro, é a voz da terra ansiando pelo mar. Olha que lindo. Então, como eu falei, ele plantou essas árvores que vão servir para construir as caravelas, e aqui ele fala desse rumor aqui, desse barulho, que até lembra um pouco uma profecia, que é uma ideia que perpassa o livro, né, a profecia, como um trigo, um alimento de um império que ainda vai surgir, que ondulam sem se poder ver. Arroio é um rio bem pequenininho. Então, é como se fosse um rio bem pequenininho que está achando esse oceano, procurando esse oceano que ainda não foi descoberto, que Portugal ainda não se lançou por esse oceano. É o som presente, o som das árvores, é o som de hoje, de um mar que ainda vai vir, de um mar que eles ainda vão descobrir. É a voz da terra ansiando pelo mar. Muito bonito, né? Eu acho esse poema aqui super, super capaz de cair. Aqui eu trouxe esse daqui da Dona Filipa de Lancastre. Ele é o 7º poema, porque como eu falei para vocês, são 8 poemas, mas o 7º é dividido em 2. O 7º é o Dom João I, que é o marido dessa Dona Filipa, e esse 7º é esse aqui. E ele é um dos únicos que traz uma figura feminina, por isso eu decidi trazer. Ela é dessa família tradicional inglesa, que ele escreve Lancastre, né, meio aportuguesado, mas é a família de Lancaster, que fala em várias séries, filmes que vocês forem assistir, talvez vocês encontrem. É uma família tradicionalíssima inglesa, muito importante lá nessa época de pobrezas e burguesias e tal. E ela é conhecida como a madrinha de Portugal. Então vamos ler aqui o único poema que faz alusão a uma figura feminina. Que enigma havia em teu seio, que só gênios concebia? Que arcanjo teus sonhos veio, velar maternos um dia? Volve a nós teu rosto sério, princesa do santo graal, humano ventre do império, madrinha de Portugal. Então aqui é um poema mais simples, assim, não é tão difícil de interpretar, né? Ela é conhecida como a madrinha de Portugal, a mãe de Portugal. Então é como se ela fosse essa mulher que concebesse gênios, gênios cujas histórias vocês vão ver que vai aparecendo aqui pela frente. Por isso que ela encerra essa parte aqui, que é essa parte inicial dos castelos, esse é o último poema dos castelos, porque ela é a mãe de todos esses que vão vir ainda, né? Então, achei legal trazer esse aqui para vocês por causa disso. Agora a gente entra nas quinas. As quinas é um momento de sofrimento aqui do livro.
E são 5 poemas nas quinas que vão fazer alusão às 5 chagas de Cristo, né? Se não me engano, eram 2 na mão, 2 no pé, não lembro. Não lembro dessa parte das minhas aulas de catecismo. Mas como são as chagas, né? Uma alusão a um sofrimento aqui. Então é a geração imediatamente posterior dos castelos, mas que é uma geração que já não está formando, está num Portugal mais formado, que vai ter outros, digamos, outros desafios. Então aqui é um momento de desafios. Decidi trazer aqui o que seriam as quinas. São essa parte aqui, ó, do brasão. Vamos voltar. São essas partes aqui, ó. Tá vendo que tem 5? Não sei, esses castelos são os que formam Portugal, né? São os reinos que formam Portugal. As quinas, eu não saberia dizer assim o que é, mas é essa parte aqui do brasão que vai simbolizar os sofrimentos, né? Então, vamos lá. E aqui vai aparecer pela primeira vez o Dom Sebastião, que vai ser muito importante para vocês, como eu já comentei, principalmente para a última parte, né? Para a parte do encoberto. Então, vamos ler aqui um pouquinho o que ele vai falar na primeira menção aqui ao Dom Sebastião. Louco, sim. Louco porque quis grandeza. Qual a sorte a não dá? Não coube em mim minha certeza. Por isso, onde o areal está, ficou meu ser que ouve, não o que há. Minha loucura, outros que me atomem, com o que nela ia. Sem a loucura que é o homem, mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Então, aqui. Minha internet tá boa para vocês, gente? Aqui, tá parecendo que não tá. Mas acho que vocês estão me ouvindo, né? Tá, beleza. Então, aqui a gente está falando primeira vez do Dom Sebastião, que era um cara que sonhou com muitas coisas, né? Sonhou com coisas melhores para Portugal, foi por isso que ele partiu naquela missão e tudo mais. Então, ele é louco porque ele queria grandeza, é isso que ele está falando aqui. E é uma ideia que vai aparecer muito num outro poema que a gente vai trazer, dessas pessoas resignadas, né? Que é isso que ele vai falar aqui no final da segunda estrofe. Sem a loucura, o que é o homem, senão uma besta sadia, uma besta, um animal qualquer, que é mais controlado, que tem mais saúde. Um cadáver adiado, né? Uma morte adiada, que fica procriando. Se você não é louco, se você não quer grandeza, se você não quer mais, então, se o homem não é isso, ele só está se procriando aqui, vivendo essa vida aleatoriamente até morrer, um cadáver adiado. É isso que ele está falando aqui. E essa ideia vai aparecer num outro poema que a gente vai ler mais para frente. Aqui a gente chega na coroa, só tem um poema, e é dedicado estranhamente a um militar, que é esse Nuno Álvares Pereira aqui. Ele foi um herói militar. Então é um pouco estranho, porque até agora ele falou de vários reis. E de repente, justo na parte que chama coroa, ele traz um militar, né? Mas é um poema que eu não achei tão interessante trazer, então a gente nem vai ler o único poema dessa parte. Ele é bem tranquilo, tem umas referências ao Rei Arthur, a história do Rei Arthur. Então é interessante ler para vocês verem depois, mas acho que não precisamos ler agora. Agora vamos falar do timbre. O timbre, vou voltar ali no brasão para vocês verem, vai falar do grifo, ó, que é esse animal aqui, ó. Aqui parece mais um dragão nessa foto, né? Mas na verdade o grifo é esse animal mitológico que é metade leão, metade águia, né? Então, um animal muito forte é o rei da terra, que é o leão, e o rei dos céus, que é a águia, né? Vou mostrar aqui. Então, aqui a gente vai ter 3 poemas. Um vai ser dedicado para a cabeça do grifo, que chama O Infante Dom Henrique. Então, aqui a gente está falando de pensar, de ter a visão, é o cara que vai imaginar tudo que vai vir ainda do mar português, né? Todas essas conquistas marítimas. Ele é o cara que pensa, por isso ele é a cabeça. Depois vai vir uma asa do grifo, que vai ser o Dom João II.
Ele é o primeiro que vai ter a vontade de ir para o mar, que vai mandar as expedições para o mar. E a outra asa do grifo é o Afonso de Albuquerque, que é aquele que vai fazer, que vai ter a força para realizar a ação de fato, né? Então, aqui, ó, a gente tem a águia, que é do ar, o leão, que é da terra. Então, é como se a águia, que é do ar, fosse a mensagem, essa coisa que está no céu, essa coisa que Deus quer passar para a gente, tudo mais. E o leão, que está na terra, é essa criatura que vai fazer a ação, que vai, de fato, ouvir e se alimentar dessa mensagem para executar as coisas. Por isso, o grifo é tão emblemático aqui. E aí, é a última parte e super conversa com aquela epígrafe, aquela frasezinha que eu comentei com vocês, que aparece lá no começo da obra, né? A mensagem que move a matéria, a mensagem que faz a ação, a vontade divina que faz a ação, que faz a mudança, né? E aqui a gente chega no mar português. Aqui, se vocês acharam que até aqui o Fernando Pessoa foi louco, aqui vocês vão ver que ele entrega as pontas mesmo, que ele é louco mesmo. Ele foi o precursor do louco dos signos. Ele era simplesmente louco dos signos. Inclusive, todos os heterônimos dele tinham mapas astrais prontos, assim. Então, se for ver o Ricardo Reis, ele tem lá o signo dele, o ascendente, a lua em não sei o quê, enfim. Ele tem todo o mapa astral pronto dos heterônimos dele. Então, é uma personalidade, assim, realmente muito bem trabalhada, até astrologicamente, né? E aqui nessa parte, sempre à frente do seu tempo. É verdade. Aqui nessa parte, a gente vai ter 12 poemas, então, para cada signo. A cada 3 signos, a gente vai ver fechar um ciclo, né? Que é esse ciclo de nascer, morrer, nascer. Isso realmente fica claro nos poemas. Foi a parte que mais gostei de fazer, porque eu me interesso super por essas coisas de signo, não entendo muito, mas me interesso muito, então foi muito legal tentar achar as características dos signos nos poemas. Então, tá aí um incentivo para vocês lerem. Como aqui ele está falando do mar português, é aqui que eu acho que mais cabe uma relação com os Lusíadas do Camões. Então, lembrando que aqui o Fernando Pessoa é de uma época que já não era tão apegada à forma, né? No modernismo já não se tinha esse apego toda à forma, diferentemente do Camões, que escreve tudo bem certinho na métrica, bem certinho nas rimas e tal. Mas aqui eu acho que podem vir essas questões, eventualmente, fazendo algumas relações, né? E eu tinha comentado também que o livro é um grande ciclo, né? Nascimento, ascensão, depois a morte. E esse ciclo vai aparecer aqui, essa ideia de ciclo também. E a gente vai ver isso, é muito legal o que ele faz. De verdade, que cara doido, né? Que a gente vai ver, então, as grandes navegações. Essa aqui é a epígrafe dessa parte, né? Eu falei para vocês que todas as partes vão ter. Poseste mares, após do mar, o mar português. O mar que não é de mais ninguém, senão de Portugal, né? Então, vamos entrar um pouquinho de cabeça nessa loucura aqui do Fernando Pessoa. Então, os signos, eles começam em Áries, né? Depois vem alguma coisa, aí vem Câncer, depois vem Gêmeos. Enfim, tá aqui entre parênteses, eu, obviamente não vou passar por todos, mas vou me interrompendo aí, viu, gente? Se vocês tiverem dúvidas, porque essa parte aqui é viajada, né? Então, vamos lá, o primeiro. O infante. Então, essa ideia de criança, né? Infante. Que é o primeiro, então vai estar naquela parte do ciclo de nascimento. E aqui a gente vai falar em Áries. Vamos ver se vocês reconhecem aí, os arianos, se reconhecem um pouco nesse poema. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Aqui, pensando bem na questão de mensagem lá, a mensagem que faz a ação. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma. E a orla branca foi de ilha em continente. Clareou correndo até o fim do mundo. E viu-se a terra inteira de repente surgir redonda do azul profundo. Quem te sagrou, criou-te português. Do mar, e nós em ti nos deu sinal. Cumpriu-se o mar, e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Então, aqui a gente está falando, como falei já, da mensagem, né, que faz a obra, tudo mais. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. E aqui a gente está falando do começo dessas navegações. Então, uma pessoa foi consagrada,
foi iluminada por Deus para que fosse desvendando a espuma do mar. E a orla branca, a orla pequena de Portugal, foi de ilha em continente, foi crescendo, foi progredindo, clareou correndo até o fim do mundo e viu a terra inteira de repente, né? Dessa ideia que eles tinham na época de que Portugal foi para todos os lugares, Portugal foi para as Américas, foi para as Índias, foi para a África. Então é como se tivesse conhecido tudo, né? Depois a gente sabe que não foram para todos os lugares, mas, né, é um poema que não tem todo esse compromisso com a verdade, né? E quem te sagrou, criou-te português. Então Deus que consagrou essa pessoa, essas pessoas, para irem descobrindo todo esse mundo, esses novos mundos, né? Criou essa pessoa como um português. Então, que um prenúncio do que a gente vai ver pela frente, de todas as conquistas portuguesas. Até aqui tudo bem, gente? Alguém quer fazer uma pergunta? Intervenção? Quer chorar de desespero? Ou tá tudo bem? Então, beleza. Então, aqui eu trouxe o terceiro, né? Que seria o padrão. E é o signo de Gêmeos. Gêmeos é o signo de Fernando Pessoa, coincidentemente, né? Ele, um cara todo cheio de personalidades, é justamente de Gêmeos. Vamos ler aqui, porque aqui vai ter umas características bem legais do signo para a gente interpretar. O esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão ao pé do areal moreno e para diante naveguei. Uma pausa. Padrão é quando os portugueses chegavam nos lugares, eles colocavam uma cruz bem grandona assim e tinha uma base bem grande de pedra para mostrar que eles estiveram ali, né? Isso é o padrão que ele está falando. É um navegador. Aqui não é muito importante, eles até nem falam nesse vídeo que eu falei das figuras históricas. É um navegador. Acho que não é tão importante. A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus, que da obra ousada é minha a parte feita. O por fazer é só com Deus. E ao imenso e possível oceano, ensinam estas quinas que aqui vês, que o mar com fim será grego ou romano. O mar sem fim é português. E a cruz ao alto diz que o que me há na alma e faz febre em mim de navegar, só encontrará de Deus na eterna calma, o porto sempre por achar. Bem bonito esse, hein? Como é um signo de Gêmeos aqui, que é essa questão de abrigar coisas diferentes dentro de uma mesma pessoa, a gente vai ver aqui muitas, em termos de figura de linguagem, muitos paradoxos. O esforço é grande, o homem pequeno. Deixa eu ver o que mais eu marquei aqui. A alma é divina e a obra é imperfeita, divino e imperfeito. Ousada, que é querida, que é desejada, e feita, que é colocada em prática e tudo mais. Então vejam que aqui a gente está em frente a várias ambiguidades que são típicas desse signo do zodíaco, né? Por ser o signo do Fernando Pessoa, uma coisa bem interessante é que é o primeiro poema que a gente vê em todo o livro que é falado em primeira pessoa. Então, eu, Diogo Cão. Primeira pessoa do singular, então é como se ele estivesse falando, ele estivesse personificando esse navegador, né? Então vamos continuar interpretando. Aqui a segunda estrofe. A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus, que da obra ousada é minha a parte feita. Então, daquilo que todo mundo queria, esse padrão aqui que eu coloco, que é típico de Portugal, para mostrar que Portugal é que veio para cá, todo mundo queria vir aqui, mas quem veio fui eu. Então, de tudo que as pessoas queriam, quem fez fui eu. E ao imenso e possível oceano, percebam, aqui ele está usando possível, porque eles já conquistaram, eles já estão lá, estão navegando, estão vendo que esse oceano que antes era tão amedrontador, é na verdade possível. Ensinam estas quinas, esses sofrimentos que aqui vês, que o mar com fim será grego ou romano. O mar sem fim é português. O mar com fim é o Mediterrâneo, porque ele é bem encerrado, assim, né? Se vocês lembrarem das aulas de história, de geografia. Então, esse mar que todos os gregos e romanos navegaram é o mar com fim, e esse pode ser deles. O mar sem fim, que é esse Atlântico, esse Índico, todo esse lugar, esses lugares que os portugueses vão passar,
Esse não é dos gregos e romanos, esse é dos portugueses. E a cruz, lá no alto, diz que o que me há na alma e que faz febre em mim de navegar, só encontrará de Deus, na eterna calma, o porto, sempre por achar. Então, falando desses navegadores que têm essa vontade de navegar e que só vão encontrar a alma, a calma, quando eles estiverem no meio do mar, quando o porto estiver por achar. Eles não chegaram no porto, eles não chegaram na terra ainda, eles estão ali no meio do mar e é ali que eles acham a calma deles. Então, bem bonito esse, né? Bem legal. Aí aqui a gente vem para um poema bem importante, em termos assim até de enredo, entre aspas, que ele vai ser retomado mais para frente. E aqui é onde eu acho que é mais possível e mais óbvio que se faça a referência com os Lusíadas. Vamos ver se vocês vão lembrar dos Lusíadas. Com certeza vocês leram esse poema aqui na aula de literatura. Monstrengo que está no fim do mar, na noite de breu ergueu-se a voar. A roda da nau, do barco, né, do navio, voou 3 vezes a chiar, e disse: quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo, meus tetos negros do fim do mundo? E o homem do leme disse tremendo: é o rei Dom João II. De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o monstrengo e rodou 3 vezes. 3 vezes rodou, imundo e grosso. Quem vem poder o que só eu posso, que moro onde ninguém nunca me visse, e escorro os medos do mar sem fundo? E o homem do leme tremeu e disse: é o rei Dom João II. 3 vezes do leme as mãos ergueu, 3 vezes ao leme as repreendeu, e disse no fim de tremer 3 vezes: aqui no leme sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é teu. E mais que o monstrengo que minha alma teme, e roda nas trevas do fim do mundo, manda a vontade que me ata ao leme, de El Rei Dom João II. Então aqui a gente está falando da passagem por aquele momento bem lá na pontinha da África, que é o Bojador, né? O Cabo da Boa Esperança. Tem outro nome? Não. Cabo das Tormentas, é mesmo. E nos Lusíadas tem uma parte especificamente dessa, com um monstro do jeito que tem aqui, que é o gigante Adamastor. Não sei se vocês vão lembrar. Mas é bem parecida essa parte. Ele era um cabo, uma parte ali do mar, que era muito difícil de navegar, que tinham muitas tempestades e tal. E justamente por isso era um lugar muito temido, e os portugueses foram os primeiros a conseguir passar por lá, né? Tanto é que antes chamavam de Cabo das Tormentas, e depois, quando eles conseguiram passar, eles passaram a chamar de Cabo da Boa Esperança. Então, aqui é onde mais é possível fazer essa conexão com os Lusíadas, né? Um monstrengo com um gigante Adamastor, e aqui, da mesma forma que o Camões, o Fernando Pessoa vai lá e personifica esse mar dessa ponta aí da África, do continente africano, para ter um monstro que impedia um mar que era muito, muito forte mesmo. Tem uma personificação aqui do mar, né? O El Rei Dom João II é aquele da primeira asa, o que mandou que fossem para o mar, né? Então, é ele que ele está falando aqui. Aqui também, ó, quando a gente fala em Camões, a gente lembra daquela frase, mares nunca dantes navegados, né? E aqui ele fala, que moro onde nunca ninguém me visse, né? É uma analogia bem possível da FUVEST fazer, das provas fazerem. E aqui no final é bem bonito, que ele vai falar, aqui no leme, sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é teu, e mais que um monstrengo que minha alma teme, e roda nas trevas do fim do mundo, manda a vontade, que me ata ao leme, de El Rei Dom João II. Então, o que ele está falando, eu não sou aqui só o navegador, só o cara que está aqui guiando esse barco, né? Eu sou um povo inteiro que quer esse mar que é seu e agora é nosso, e que tá, por mais que tenha medo desse mar, continua firme nessa vontade
do rei que me mandou aqui, que é o rei Dom João II. Então, o câncer, aqui no ciclo, que é o signo de câncer, seria o momento do ciclo da morte, mas aqui a gente não precisa pensar na morte da pessoa. A gente pode pensar aqui numa morte da criança Portugal. A partir do momento que Portugal passou ali pelo cabo das tormentas, ela não é mais criança, ela é uma criatura mais madura e tudo mais, um país, uma nação mais madura, um povo mais maduro. Né? E aí, fui, claro, colocar esse poema, que é um dos mais famosos do Fernando Pessoa, e fui fazer a conta certinho de qual signo que seria esse aqui, né? Coincidentemente, é o melhor signo do zodíaco, que é o meu, Capricórnio. Fazer o quê, né? Esse poema mais famoso do Fernando Pessoa é o do meu signo, e é o mais bonito daqui, diga-se de passagem, né? Então vamos ler aqui, porque esse aqui vocês com certeza já leram em alguma questão de vestibular, ou na vida, em alguma aula. E se vocês forem fazer exercícios de vestibular, forem procurar de poemas especificamente desse livro, como vai aparecer lá no final da aula, muito provavelmente vocês vão achar esse aqui, porque esse aqui é realmente bem famoso. Então, tem várias questões de vestibular sobre ele. Vamos ler. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Olha que lindo. Do melhor signo do zodíaco, com certeza, né? Então, aqui a gente tá já mais pro final, né? É o 10º, tem 12. No ciclo seria nascimento, né? Isso, seria nascimento. Então, a gente tá vendo aqui de um mar, que agora é português, mas que tem um... Ah, não, seria a morte, né? Depois vem o nascimento. Então, aqui a gente está falando de lágrimas, um mar de lágrimas, de quantas pessoas se perderam, de quantas vidas se perderam, que é uma coisa, é um aspecto, uma realidade das grandes navegações. Fernando Pessoa não está fugindo disso, mas ele está falando que vale a pena, que todas essas vidas que se sacrificaram, valeu a pena, porque todo mundo que quer passar ter um sucesso, chegar a um apogeu, chegar à glória, precisa passar por muita dor, né? Quem quer passar além do bojador, além do cabo das tormentas, da boa esperança, vai ter que passar por toda a dor, por toda a dificuldade que é passar por ali. Tem tudo a ver com Capricórnio, que é um signo super obstinado, que representa esse trabalho, essa vontade de conquistar coisas, que passa por tudo que precisa passar para atingir os próprios objetivos, né? Então tem tudo a ver aqui de passar por esse sofrimento para finalmente conseguir chegar onde eles queriam chegar, no caso aqui é nas Índias, né? E aqui essa frase final eu acho muito bonita. Fala, Deus ao mar o perigo e o abismo deu. Então, o mar tem o perigo e o abismo, mas é nele também que se espelha o céu, que se espelha Deus, né? Está no céu. Então, muito bonito isso, que é tudo que a gente vê que tem perigo, que tem abismo, que tem dor, que tem sofrimento, tem também seu lado bonito, né? Então, o mar, que tantas vidas tirou, que tantos desafios apresentou para o povo português, é nele também que eles encontraram a glória, é nele que se espelha o céu, né? Então, um poema muito bonito aí, e o que mais é possível de vocês acharem exercícios, não diria que é o mais possível de cair, porque é meio difícil falar disso, mas com certeza vocês vão achar fácil exercícios aí sobre ele. E aqui a gente chega para a terceira e última parte, que é o encoberto. Aqui a gente vai falar mais do sebastianismo, do Dom Sebastião, mas antes queria abrir para vocês perguntarem se tem alguma dúvida sobre essa parte aqui do meio do mar português. Tá, vou levar como um não, então, e vou prosseguir. Beleza. E aí, gente, depois, quando vocês estiverem, de repente, pegando para ler em casa, podem me mandar mensagem, viu? Com certeza, se depararem com um poema que vocês estão com dificuldade de interpretar. Eu tive dificuldade para interpretar vários, mas aí a gente interpreta juntos e
e chegue a alguma conclusão, né? Bom, é difícil chegar em conclusões com poemas, né? Mas tenta descobrir alguma coisa aí. Podem me perguntar sobre qualquer poema que vocês tenham dúvidas, tá? Então, aqui no encoberto, para fechar, ele de novo traz algumas subpartes, né? Naquele grande ciclo seria a morte, né? Mas é uma morte que carrega uma certa esperança. E vão se dividir, então, em 3 partes: os símbolos, os avisos e os tempos. Então, é bem simbólico também que os símbolos transformam-se em avisos que vão transformando os tempos e fazendo as ações, né? De novo, voltando para aquela mensagem que faz a ação, que faz a mudança. Na primeira parte dos símbolos, vão ser 5 poemas e é basicamente falando do Dom Sebastião. O Dom Sebastião como um símbolo dessa retirada de Portugal, dessa condição meio parada, meio pacata, de ostracismo, né? Como eu falei, é uma palavra importante que não é muito comum, mas a FUVEST não liga muito para palavras comuns, então é importante a gente se adequar a essa palavra, né? Inserir ela no nosso vocabulário. Então, os símbolos vão ser 5 poemas, falando de Dom Sebastião como um símbolo de uma retomada dessa glória portuguesa. Depois a gente vai para os avisos. Nos avisos são 3 poemas, cada um é uma profecia diferente, anunciando essa vinda do Dom Sebastião. Uma vai ser de um velho, lá como a gente vai falar, que é um mito português mesmo. A outra ele vai falar do padre Antônio Vieira, então, de novo, um diálogo com uma figura histórica importante para a literatura, que a gente vai ler, porque acho que vai ser importante por conta disso. E o terceiro vai ser o próprio Fernando Pessoa. Então, ele fala em primeira pessoa naquele poema lá atrás, né, do signo dele, do signo de Gêmeos, que é o padrão. E depois ele vai falar de novo com ele mesmo aqui no terceiro poema da segunda parte dos avisos. E por fim, vai ser os tempos, né? Acho que são 5 ou 6 poemas. Deixa eu confirmar aqui. São 5 poemas. E basicamente o que vai ser falado aqui é uma gradação temporal dessa desesperança, desses momentos posteriores de Portugal. E aí vamos ver como que o Fernando vai acabar tô íntima já. Como o Fernando Pessoa vai acabar esse livro, se ele vai acabar durante o dia, se ele vai acabar durante a noite, se nenhum dos dois. Vamos ver. Vai ser bem legal essa parte também. Aqui, de novo, a gente tem uma epígrafe, uma sumarização do que foi tratado, do que vai ser tratado nessa parte, e é Pax in Excelsis, paz nas alturas. Então seria tipo votos de esperança para Portugal, para que tenha essa paz nessa nação que um dia foi um império tão importante e hoje está tão esquecida, né? Aí eu coloquei aqui esse trecho de uma obra aqui, de um livro que faz essa interpretação sobre mensagem. Achei bem legal essa parte aqui. Então vamos ler junto. Daí o semantismo do termo mensagem seja coerente de forma tão perfeita com o sinal profético, o código heráldico, ou até aquele rumor de pinhais, lá daquele poema do Dom Diniz, que o rei poeta ouve quando na noite escreve. Daí que se possa ler em Dom Sebastião a palavra mágica. Dom Sebastião, que tem a mesma natureza dos sonhos, estabelece a união entre o passado e o futuro, o individual e o coletivo, as palavras e as coisas. É um símbolo, é o símbolo. Então a gente vai entrar na primeira parte, que é dos símbolos, e vai falar bem do Dom Sebastião, né? Aqui tem uma palavra meio diferente, que é heráldico, tem a ver com nobreza e tudo mais, né? O código nobre, o código aristocrático, tal, é mais nobre mesmo. Então é isso que significa essa palavra. Acho que não tem nenhuma mais que vocês possam ter dificuldade, né? Acho que não. Então aqui é uma parte das profecias. Até tem um outro trecho de uma obra que interpreta uma mensagem que fala que o maior sonho do Fernando Pessoa era ser um profeta. E aqui ele vai se realizar nisso, principalmente quando eu falei para vocês que ele vai ser um dos profetas da parte dos avisos, né?
Mas aqui, então, focando no Dom Sebastião e no sebastianismo, ele é o símbolo do qual a gente vai tratar aqui, né? Então, simples. O primeiro é Dom Sebastião, então vai falar dele mesmo. O segundo, o Quinto Império, é a missão de Dom Sebastião, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora. Terceiro, o Desejado, é o Dom Sebastião também, é outro nome dado aqui, outro apelido, digamos assim, dado para ele. O quarto é as Ilhas Afortunadas, que é onde estaria Dom Sebastião, onde ele estaria hoje, né, naquele momento. O quinto é o Encoberto, como comentei com vocês, é uma forma pela qual ele é conhecido lá em Portugal, né, o encoberto. Aquele que não pode ser visto, que está encoberto, mas que está ali, né. Então, vamos lá. Como a gente já falou de Dom Sebastião e tudo mais, eu decidi trazer essa ideia do Quinto Império. O Quinto Império, como eu comentei com vocês, seria a missão de Dom Sebastião. Então, aqui ele usa essa terminologia, o Quinto Império, que seria tipo assim, ó. O primeiro império é o império... Ele até vai falar isso no decorrer do poema. O primeiro império foi o grego, a Grécia. O segundo império foi o romano, o Império Romano. O terceiro império é o Império da Cristandade. O quarto império é o Império Europeu. Esses são os 4 grandes impérios que se diz assim, correntemente. E o quinto império é uma coisa que está por vir, então não existe o quinto império. Ele vai falar, inclusive, que essa é a missão de Dom Sebastião, criar, trazer o quinto império. E o quinto império, diferentemente desses aqui que a gente está falando, é um império de fraternidade, então não está ligado necessariamente a uma nacionalidade, a uma religião, como da cristandade e tudo mais. É um império de união, onde tudo funciona melhor, onde todo mundo se ama e se considera irmão, tem essa noção de fraternidade, né? Então, essa é a missão. Dom Sebastião voltaria para reerguer Portugal desse ostracismo e trazer esse quinto império. Então, vamos ler aqui o poema. Triste de quem vive em casa, contente com o seu lar. Lembra que eu falei que ia voltar essa ideia das pessoas que não sonham? Que a gente viu no poema, no primeiro poema do Dom Sebastião, inclusive? É aqui, então vamos prestar atenção. Triste de quem vive em casa, contente com o seu lar, sem que um sonho, no erguer de asa, faça até mais rubra a brasa da lareira a abandonar. Triste de quem é feliz, vive porque a vida dura. Nada na alma lhe diz mais que a lição da raiz, ter por vida a sepultura. Eras sobre eras se somem, no tempo que em eras vem. Ser descontente é ser homem, que as forças cegas se domem pela visão que a alma tem. E assim, passados os 4 tempos do ser que sonhou, a terra será teatro do dia claro, que no atro da erma noite começou. Grécia, Roma, cristandade, Europa, os 4 se vão, para onde vai toda a idade. Quem vem viver a verdade, que morreu Dom Sebastião. Então, aqui, esse diálogo com aquele poema anterior, né? Triste de quem é pacato, de quem vive em casa, de quem está contente com o seu lar e tudo mais, porque não tem um sonho para perseguir algo maior, para ir atrás de alguma coisa, para abandonar a lareira ali, o quentinho, o conforto de casa, né? Triste de quem é feliz e vive porque a vida está durando, porque a vida está aí, vai vivendo. E não tem nada na alma que diga mais do que ter a vida esperando pela própria morte, né? Ter por vida a sepultura, ter por vida essa espera da morte que um dia vai vir. Era sobre era se somem, no tempo em que as eras vêm. Ser descontente é ser homem. Então, esse descontentamento que faz as pessoas saírem justamente do ostracismo, desse conforto que impede a gente de crescer, né? Que as forças cegas que querem segurar a gente se domem, sejam domadas pela visão que a alma tem, a visão dos sonhos, a visão dos desejos, a visão de algo maior do que simplesmente cair vivendo e esperando a morte, né? E assim, passados os 4 tempos, os 4 impérios do ser que sonhou, a Terra vai ser teatro. É aqui que vai acontecer o dia claro que nasceu da noite, né? Que nasceu dessa erma noite.
Grécia, Roma, cristandade, Europa, os 4 impérios que eu falei para vocês, os 4 vão embora. Para onde vai toda a idade? Então, vão morrer, né? A idade vai caminhando para a morte. E quem vai vir viver a verdade pela qual morreu o Dom Sebastião, né? A verdade dessa fraternidade e tudo mais, que é justamente a ideia do Quinto Império. Então, acho que esse é um poema um pouco mais difícil de interpretar, e eu quis trazer para vocês. E esse seria o desejo aí do Fernando Pessoa para essa volta do Dom Sebastião, né? Esse homem louco, como ele falou no primeiro poema lá das Quinas? Não lembro, acho que não foi das Quinas, não. Mas esse homem louco aí que sonhou com esse mundo diferente, essa loucura é o que vai trazer a gente aí para o Quinto Império, que é esse momento de fraternidade e tudo mais. É o último poema das Quinas, confirmei aqui. Então, é um diálogo bem próximo desses dois, né? Trouxe aqui também esse O Desejado, que também está falando do Dom Sebastião. Então, vamos ler ele aqui para ver o que ele vai falar aqui. Onde quer que entre sombras e dizeres, jazas remoto, sente-te sonhado, e ergue-te do fundo de não seres, para teu novo fado. Vem, Galás, compátria, erguer de novo, mas já no auge da suprema prova, a alma penitente do teu povo, a Eucaristia nova. Mestre da paz, ergue teu gládio ungido, Excalibur do fim, em jeito tal que sua luz, ao mundo dividido, revele o santo graal. Então, aqui ele está falando, pedindo que Dom Sebastião se reerga, né? Onde quer que você esteja, jazas remoto, sente-se, né? Para ele se sentar sonhado. E se erga desse não ser, dessa não existência que você está, e venha assumir esse novo fado, esse novo fardo, essa nova missão, que não vai ser fácil, mas que a gente precisa de você para realizar. Venha erguer seu povo por uma suprema prova, como foram as grandes navegações, como foi o mar para eles. A alma penitente do teu povo, a Eucaristia nova. A Eucaristia, no cristianismo, é esse momento de renascer e tudo mais. Então, venha trazer essa penitência para que a gente passe de novo por uma penitência como os nossos ancestrais passaram, né? Que ele narrou no mar português, para que a gente possa renascer, para que a gente possa vir para essa Eucaristia nova, né? Mestre da paz, né? Porque ele vai trazer o Quinto Império. O Quinto Império é um império pacífico, de fraternidade e tal. Ergue teu gládio. O gládio é a espada. Teu gládio bento, ungido. Tua espada ungida. Excalibur é aquela espada lá do rei Arthur. Não sei se vocês lembram, que era a espada mais importante, que quem tirasse ela da pedra ia ser o rei e tal. Excalibur do fim. Um jeito tal que sua luz, ao mundo dividido, revele o santo graal, revele a fraternidade, a comunhão, né? A esse mundo que está tão dividido. Lembrando aqui, Fernando Pessoa vinha de uma época em que o fascismo, o nazismo estava galopando, né? Então, era um mundo realmente muito dividido. Não que hoje não seja, né? É muito, inclusive. Mas aqui dá para a gente fazer essa relação com esse momento histórico do Fernando Pessoa. Esse mundo dividido pelo fascismo, pelo nazismo e tudo mais. Esse poema, inclusive, eu olhei aqui, foi escrito em 1934. Então, bem esse momento mesmo. E vamos seguindo. Segunda subparte e penúltima aqui do livro para a gente dar uma olhada. Os avisos. Como eu falei, aqui o Fernando Pessoa vai se realizar como profeta, mas só ali no terceiro, que não tem título, é que ele vai aparecer de novo e vai falar com a gente em primeira pessoa, como ele já fez antes. Antes disso, primeiro vai falar o Bandarra, que é esse velho que de fato tem esse mito em Portugal, que é um velho que teve uma visão, tudo mais, falando sobre o Dom Sebastião, mas ele não tinha nem nascido ainda. Então ninguém acreditou nele, todo mundo desacreditou, e aí aconteceu tudo que aconteceu com o Dom Sebastião, seu desaparecimento, né? E aí falavam, olha lá, o Bandarra falou isso lá atrás, né? Olha que loucura. Então ele era um profeta para quem ninguém deu crédito, né? Acho que eu não coloquei aqui o poema dele, mas até começa falando, sonhava anônimo e disperso, né?
Então, que ele tinha essas visões, mas ninguém dava crédito, ele ficava anônimo, ficava meio avulso ali, excluído, porque ninguém acreditava nele. O segundo, ele vai fazer aí uma homenagem para o padre Antônio Vieira. A gente estuda ele também, ele não está caindo aqui no vestibular da FUVEST, inclusive acho que até na Unicamp ele não vai cair mais, né? Mas a gente acaba lendo algumas coisas dele, aí quando estuda literatura no geral, e aqui ele vai fazer uma homenagem para ele. Se vocês bem se lembrarem também, o padre Antônio Vieira foi muito importante para a consolidação da língua portuguesa, para a literatura portuguesa como um todo, né? Os sermões dele, né, são bem bonitos. E aqui vocês vão ver que tem até algumas referências a alguns sermões, né? Vou falar de uma especificamente. Então, ele fez uma homenagem ao Dom Diniz, que era importante para a nossa literatura, ou das cantigas, do trovadorismo, e depois agora vai fazer para o Antônio Vieira. Então, esses são meio que exceções. Antes a gente falava mais de guerreiros, navegadores, reis. Esses são grandes exceções. O Dom Diniz era rei também, mas a importância maior dele aqui, não a maior, né, mas ele tem uma importância muito grande para a língua portuguesa também. E o terceiro sem título é esse que o Fernando Pessoa vai falar ele mesmo. A gente vai ler os dois, o segundo e o terceiro. O segundo. O céu estrela o azul e tem grandeza. Este que teve a fama e a glória tem, imperador da língua portuguesa, põe-nos um céu também. Então, ele está falando aqui que o céu tem essa estrela azul, tem essa grandeza, e o imperador da língua portuguesa, que ele está falando, o Antônio Vieira, foi também esse céu, essa coisa com essa grandeza, essa pessoa com essa grandeza, com essa fama, com essa glória. No imenso espaço seu de meditar, constelando de forma e de visão, surge o prenúncio claro do luar. É o rei Dom Sebastião. Mas não é luar, é luz do etéreo. É um dia, e no céu amplo do desejo, a madrugada irreal do quinto império. Doira às margens do Tejo. Então ele está falando aqui que não é luar, que é uma luz clara, é uma luz que aparece durante o dia e que mostra essa madrugada irreal, esse prenúncio aí do quinto império que ele espera que venha, né? E aí eu falei que faz uma alusão a um sermão do Padre Vieira, e é essa parte aqui da luz do etéreo, não sei se vocês lembram, aqui fala, aliás, em vários momentos de luz, né? Claro, do luar, quando fala do céu, das estrelas, e aqui, bem explicitamente, ele tem um sermão que fala sobre a luz, que a luz em excesso, ela não é boa, mas que a luz, quando é pouca, também traz a escuridão e tudo mais. É um dos sermões mais famosos dele. Inclusive, acho que vale a pena procurar esse sermão dele. Eu vou tentar achar e mando aí no grupo para vocês, porque também talvez é uma coisa para a gente fazer um paralelo aí, para a FUVEST fazer um paralelo para vocês. Mas esse é o principal sermão aqui que faz alusão. E é engraçado que realmente o Fernando Pessoa tinha alguma coisa com Camões. Acho que ele não gostava do Camões mesmo. Talvez até por causa de todo o formalismo e ele ser um cara dos precursores aí do modernismo, né? Mas chamar o Antônio Vieira de imperador da língua portuguesa, trazer o Dom Diniz, não trazer o Camões, é até um pouco estranho, né? Mas ele realmente queria escrever um livro melhor que o do Camões, e então não trouxe o Camões, né? Sim, trouxe em diálogos de interlocução, em diálogos meio indiretos, né? Mas, enfim. E aqui o terceiro, que eu comentei com vocês, que é o Fernando Pessoa fazendo a profecia dele e realizando o sonho dele de ser profeta. Escrevo o meu livro à beira-mágoa. Meu coração não tem que ter. Tenho meus olhos quentes de água, quentes de lágrima, né? Só tu, Senhor, me dás o viver. Só te sentir e te pensar, meus dias vacos enche e doura. Mas quando quererás voltar? Quando é o rei? Quando é a hora? Quando virás a ser o Cristo, de a quem morreu o falso Deus, e a despertar do mal que existo, a nova terra e os novos céus? Do império, né? Quando virás, ó encoberto, sonho das eras português, tornar-me mais que o sopro incerto de um grande anseio que Deus fez. Ah, quando quererás voltando, fazer minha esperança, amor? Da névoa e da saudade, quando? Quando meu sonho e meu Senhor? Então aqui ele está falando, quando ele fala em Senhor, a gente pode interpretar mesmo que ele está falando do Dom Sebastião, tá? Porque ele vai falar,
quando você vai voltar, quando você vai ser o rei, quando você vai se levantar, vai vir ser o Cristo, né? Essa pessoa que traz a mensagem de Deus, que encarna todo esse sonho, toda essa fé, toda essa mensagem. Por isso fala do Cristo. Despertar do mal, onde ele está, a nova terra, os novos céus, que é o quinto império da fraternidade, da paz e tudo mais, da harmonia. Quando virás, ó encoberto, o sonho de todos os portugueses. Tornar-me esse sonho mais do que um sopro incerto, mais do que um sonho, do que uma abstração, de um grande anseio que eu tenho dentro de mim, né? E aqui no final, quando quererás voltando, fazer minha esperança hoje, que é só sonho, transformar em amor mesmo, em fraternidade e tudo mais. Bem bonito também, essa é a profecia do Fernando Pessoa mesmo, que não tem título. E com isso, a gente vai para essa última parte aqui, os tempos. Como eu falei para vocês, é uma gradação temporal mesmo. Então, o primeiro vai ser a noite, então vai representar um momento de escuridão, de desesperança, vai trazer aqui uma história também meio mitológica que se conta em Portugal, que eu trouxe o poema para vocês. Segundo, da tormenta. Terceiro, calma. Quarto, que a gente também vai comentar, da antemanhã, o que vem antes da manhã, o que vem antes do sol brilhar, né? O que vem antes desse quinto império, dessa missão se concretizar. E, por fim, o último do livro e dessa parte, que é o nevoeiro, que é um momento de incerteza. Então, vamos ver aqui o primeiro, que é a noite. A nau de um deles, nau, como a gente falou, é o navio, tinha se perdido no mar indefinido. O segundo pediu licença ao rei, de na fé e na lei da descoberta ir em procura do irmão, no mar sem fim e a névoa escura. Tempo foi. Nem primeiro nem segundo volveu do fim profundo. Do mar ignoto a pátria por quem dera o enigma que fizera. Então o terceiro a El Rei rogou licença de os buscar, e El Rei negou. Como a um cativo, o ouvem a passar os servos do solar, e quando vem, vem a figura da febre e da amargura, com fixos olhos rasos de ânsia, fitando a proibida azul distância. Senhor, os dois irmãos de nosso nome, o poder e o renome, ambos se foram pelo mar da idade, a tua eternidade. E com eles de nós se foi o que faz a alma poder ser de herói. Queremos ir buscá-los, nesta vil nossa prisão servil. É a busca de quem somos na distância, de nós e em febre de ânsia. A dança, a Deus, as mãos alçamos, mas Deus não dá licença que partamos. Então aqui é a história de 3 irmãos, que são os irmãos Corte Real. Eles eram de família importante em Portugal. Um deles foi para o mar e nunca mais voltou, ou seja, morreu, né? E o segundo pediu para o rei se ele podia ir atrás do irmão. E o rei deixou. Ele foi e também não voltou. Por fim, o terceiro, muito chateado com a perda dos irmãos, pede para o rei se ele pode ir atrás dos 2 irmãos que foram perdidos no mar. E o rei não deixou, né? Ele era o último ali da família, senão a família, o nome ia morrer se ele fosse e morresse também. E aí ele fica lá, ele fica na terra, não pode ir para o mar, fica ali preso, e é aqui que é bem bonito, né? Que ele fala, como a um cativo ouvem passar os servos do solar. E quando vem esse terceiro irmão, vem a imagem de febre, de amargura, de ansiedade, de angústia, com fixos olhos rasos de ânsia, olhos de desejo, fitando a proibida azul distância. Proibida azul distância é o mar, então ele está na terra olhando para o mar, para onde ele não pode ir. Senhor, os 2 irmãos do nosso nome, então os 2 primeiros irmãos, o poder e o renome. Então é meio que simbolizando, esse terceiro irmão é Portugal, o primeiro irmão seria o poder e o segundo o renome, ambos perdidos no mar. Ambos se foram pelo mar da idade à tua eternidade, e com eles de nós também se foi o que faz a gente ser herói. Então, com a morte do poder e do renome, que são os irmãos, Portugal, esse terceiro irmão,
fica sem aquilo que transforma ele em herói, que o fez um herói, que o deu os tempos de glória, né? Que a gente viu na segunda parte. Queremos ir buscá-lo, a gente quer sair dessa prisão servil, quer buscar quem a gente é na distância da gente, né? Então, quer ir para o mar de novo, que é distante da terra, distante de Portugal, mas é lá que vai se encontrar quem a gente de fato é, a gente, o povo português. E a gente pede para Deus, mas Deus, assim como o rei não deixou o terceiro irmão ir atrás, também não dá licença que Portugal parta desse lugar de ostracismo, dessa nação retrógrada, para alcançar a glória novamente. Bem legal, né? Esse é o primeiro da noite, meio que simbolizando essa situação que Portugal se encontrava nesse momento do Fernando Pessoa. Depois a gente tem a tormenta, mais tranquilo, a calma também é mais tranquila, então não coloquei aqui para vocês, mas a antemanhã eu achei bem legal. Dia anterior, manhã. Então, como eu comentei com vocês, esse recomeço, esse momento antes da luz chegar, do sol nascer e tudo mais, né? E é aqui que eu comentei com vocês lá atrás que vai voltar a figura do monstrengo, da segunda parte, né? E começa com exatamente o mesmo verso que o monstrengo começa lá atrás. Vamos ler. O monstrengo que está no fim do mar veio das trevas a procurar a madrugada do novo dia, né? A antemanhã, madrugada do novo dia. Do novo dia sem acabar. E disse: quem é que dorme a lembrar que desvendou o segundo mundo? Nem o terceiro queres desvendar? E o som na treva de ele rodar faz mal ao sono, triste o sonhar. Rodou e foi-se o monstrengo servo, e seu senhor veio aqui buscar, que veio aqui seu senhor chamar aquele que está dormindo, e foi outrora senhor do mar. Então, aqui começa com a primeira frase, com o primeiro verso do monstrengo mesmo, e aí ele vem e fala: uai, Portugal, cadê você que já desvendou o segundo mundo, agora não quer desvendar o terceiro mundo? E ele fala aqui, ó, que ele tá dormindo, né? Que tá dormindo a lembrar, tá estagnado, tá parado, lembrando de um tempo que já foi, um tempo de glória que não existe mais. E que esse som do mar chamando faz mal ao sono, incomoda esse sono, torna esse sono um sono pesado, esse sonhar um sonho triste, né? Rodou e foi-se o monstrengo servo. Então, o monstrengo que antes era o rei do mar, que falava quem ousa chegar aqui nesses mares nunca antes navegados, agora ele é servo, ele virou servo de Portugal. E ele veio aqui chamar o seu senhor, que é Portugal. Chamar aquele que hoje está dormindo, que hoje está parado, que hoje está retrógrado e tudo mais. Mas que um dia foi o senhor de todo o mar, foi o que descobriu o mar, foi uma nação gloriosa, né? E por fim, o último poema do livro, para a gente acabar e partir para as dúvidas de vocês, é o Nevoeiro. Falei para vocês que a gente leu o primeiro, né, que é aquele A Europa jaz nos cotovelos e tudo mais, lembrando o rosto que fica é Portugal. E agora a gente vai ver o último. Vamos ver como ele acaba. Se ele acaba otimista, se ele acaba pessimista, se mais ou menos. Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra. Define com perfil e ser este fulgor baço de terra, que é Portugal a entristecer, brilho sem luz e sem arder, como que o fogo fato encerra. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem. Que antes é distante, perto chora. Tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro, é a hora. E acaba com Valete Frates, que seria tipo adeus, irmãos. Então aqui eu acho que conversa demais com o momento histórico que eles estavam vivendo, né? Estavam vendo uma ditadura, como eu falei para vocês, a ditadura do Salazar. Então eles não têm rei, mas eles também não têm lei, que seria o oposto de rei naquela época, né? O rei era aquele absolutismo meio arbitrário. Naquela época não, né? Muito antes disso, mas enfim. Mas eles também não têm lei, eles têm um ditador que não é nenhum nem outro, né?
Nem paz, nem guerra, porque em uma ditadura você não pode se rebelar, então não tem uma guerra, mas você também não vive em paz, né? Você não pode falar, não tem liberdade, tudo mais. Define com perfil e ser essa terra, que hoje é Portugal, entristecida. Um brilho que não tem mais luz. Se um brilho não tem mais luz, o que ele é? Se um brilho não arde mais, sem arder, o que ele é? Não é nada, né? Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece a alma que tem. A gente não sabe para onde a gente vai, a gente não sabe o que a gente faz, a gente não conhece a nossa própria história, a gente não valoriza a nossa própria história, que é justamente o que ele tenta subverter nesse livro todo, que é super nacionalista. E nem o mal, nem o que é mal, nem o que é bem. Ninguém sabe o que é bom, o que é ruim, nem nada. Aqui tem um paradoxo, né? Que ânsia distante, perto chora, que vontade é essa? Tão distante que não se concretiza, mas que está chorando aqui o tempo todo, que está intrometendo, se intrometendo o tempo todo. Tudo é incerto e derradeiro. E final, né? Derradeiro é aquilo que está nos finalmente. Tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro. É a hora de lutar, é a hora de correr atrás de alguma outra coisa, né? Então, quando eu falei para vocês, será que a gente vai acabar o livro mais esperançoso por Portugal? Será que a gente vai acabar bem pessimista? Eu acho que nenhum nem outro, né? Quando ele acaba com um poema que chama Nevoeiro, é uma coisa que é incerta, que você não consegue muito bem ver, não consegue distinguir o que tem à frente. E aí ele termina justamente com adeus, irmãos. Tipo, aqui eu fiz o que eu pude, eu contei a história de Portugal, essa história tão bonita, essa história de tantas conquistas e tudo mais. Óbvio que a gente aqui do Brasil já pode olhar com um olhar mais crítico, né? Já que a gente foi colonizado por esse povo, mas acaba de uma forma meio inconclusiva, né? Nevoeiro, uma coisa que não se pode distinguir tão bem, tá meio turva. É assim que acaba. E se Fernando Pessoa tivesse vivo até hoje, com certeza ele ou estaria na mesma ou estaria pior, né? Porque Portugal não melhorou tanto assim, né? É um país mais fraquinho dentro do contexto da Europa. Mas enfim, gente, esse é o último poema. Coloquei uns exercícios aqui no final. Nem sei se é melhor eu fazer com vocês, tem as respostas, ou se é melhor vocês tentarem fazer sozinhos. Mas tô aqui para vocês tirarem dúvidas. O que vocês acharam? Acharam difícil, que nem eu achei, ou acharam tranquilo? Ô, Ju, eu achei tranquilo, mas eu tenho uma pergunta. Pode falar. Ele fala o tempo inteiro infante. Aí eu fui olhar no Google enquanto você lia, né? Então tem dois significados, que é infância, infantil, mas também tá escrito Portugal ou Espanha pode ser uma criança que não tem direito ao trono. É. Você acha qual o significado que ele falou mais? Da infância? É isso? Então, depende bastante. É porque não deixa de ser um sinônimo, né? O infante é realmente aquele que é herdeiro do trono, mas que ainda é uma criança, não pode assumir. Então, de vez em quando vocês vão ver, tipo, infante Dom Henrique, não sei, ele fala, ó, vou até achar aqui. Ele fala bastante do infante, né? De qualquer forma, é uma pessoa imatura, uma pessoa que ainda não pode assumir, ó. Dom João, infante de Portugal, enfim. Então, é a mesma coisa, mais ou menos, sabe? Quando a gente fala o infante, é sempre essa figura, e vem em seguida de um nome, a gente pode ter certeza que é essa figura nobre que ainda não pode assumir, né? Mas também a gente pode relacionar com a infância e com esse começo, esse nascimento, já que o livro é cheio desses ciclos, de nascimento, amadurecimento e morte, e às vezes renascimento, né? Obrigada, eu entendi. Muito obrigada. Imagina. Ó, vou até ler para vocês o Infante Dom Henrique, que a gente não leu, que é a cabeça do grifo. Então, lá na primeira parte, o brasão, na última subparte, que é o timbre, que vai falar do grifo. E é o primeiro, então, a cabeça. O infante Dom Henrique, em seu trono, entre o brilho das esferas, com seu manto de noite e solidão. Tem aos pés o mar novo e as mortes eras. O único imperador que tem deveras o globo mundo em sua mão.
Então é ele que, como a cabeça do grifo, é ele que deseja, é ele que sonha, é ele que quer, que tem vontade. Até, acho que até por isso que ele colocou infante Dom Henrique, não colocou Dom Henrique como quando ele se tornou rei, né? Porque ele ainda tem a vontade, é uma coisa ainda pequena, não é amadurecida e tudo mais. Mas é o único imperador que tem aos pés o Mar Novo, o mar que ninguém conhece ainda. E a morte das eras que vieram antes, né? Então, percebam que ele colocou o infante Dom Henrique. Um dia Dom Henrique deve ter se tornado rei. Mas aqui ele colocou o infante, Dom Henrique, como infante, que é essa figura que ainda não pode assumir o trono, justamente para também trazer essa ideia de infância, de nascimento, de uma coisa incipiente, uma coisa pequena ainda, né? Mais alguém? Eu achei tão difícil, eu achei que vocês fossem perguntar mais. Lili, que estava acompanhando com a gente, tem alguma dúvida, alguma coisa não ficou clara? A Ana, a Lívia também comentou várias vezes, a Vilma. Figuras históricas. Fernão de Magalhães foi o espanhol. Tanto é que o poema dele é meio de falando mal, assim, dele. Ah, até apareceu aqui agora. Tava abrindo. É escorpião o signo. Nuno Álvares Pereira é aquele militar que eu falei para você, que conquistou várias terras também. Aqui vai falar de novo da Excalibur, do Rei Arthur. Acho que é até interessante dar uma pesquisada na lenda do Rei Arthur. É aquilo que eu falei para vocês. Mesmo o professor de história lá, que a moça do Fala para Camães vai chamar, ele explica super bem, um velhinho super simpático, mas ele não vai falar de todas, porque realmente são muitos. Tem alguns que a gente conhece, né? Então, aqui vai falar do Fernão de Magalhães. A gente comenta um pouquinho dele, Bartolomeu Dias, a gente comenta um pouquinho dele, até na aula de literatura, né? Quando a gente fala dos primeiros textos sobre a América, ou quando a gente fala de Lusíadas, né? A gente conversa sobre várias figuras históricas na aula de história. Então, alguns vocês vão saber. O Fernão de Magalhães era um espanhol que meio que tentou fazer o que os portugueses fizeram, mas não teve muito sucesso. Então, até aqui o poema dele é uma coisa bem de escárnio mesmo dele. Então, algumas vão vir facilmente para a gente. Eu não acho, aliás, eu não vou falar que eu tenho certeza, porque não fui eu que fiz a prova, mas eu acho muito difícil a FUVEST falar, ai, tô aí o poema do Dom Henrique, do Dom Pedro Regente de Portugal. Quem foi Dom Pedro Regente de Portugal? Acho muito difícil. Acho que é legal vocês verem o vídeo lá que eu falei para vocês, porque não tinha como eu tratar tudo aqui, ele trata lá em 40 minutos, já ia quase a metade da nossa aula, mas eu acho que é interessante para quando vocês estiverem lendo, vocês conseguirem entender um pouco mais. Eu peguei o livro para ler sem ver nada, eu não sabia do que se tratava a mensagem, não sabia. Para mim, podia ser uma antologia poética do Fernando Pessoa e eu não ia nem saber, eu não sabia mesmo do que se tratava. E aí comecei a ler, falei, gente, que esse monte de pessoa aqui, o que ele tá falando? E aí eu comecei a ler a aula e fui ver a aula da Fala para Camões, ler alguns textos. Meus amigos me mandaram alguns materiais que eles tinham dos cursinhos deles. E aí foi fazendo muito mais sentido. Então, eu acho que seria muito legal se vocês começassem a ler um poeminha, assim, por dia, abre aleatoriamente, vê que parte que tá para você se situar. Mas agora, com certeza, vocês vão ter muito mais suporte para ler do que eu quando eu comecei a ler. Então, eu acho que é importante ver o vídeo e ver as figuras históricas, não porque eles vão te perguntar quem foi fulano de tal, porque eu acho muito, muito, muito difícil, seria muito sacanagem até eles perguntarem, né? Mas mais para conseguir entender bem mesmo. Se a gente não relembrasse quem é o Dom Diniz, o poema do Dom Diniz, que é tão bonito,
talvez não faria tanto sentido pra gente, né? Por que que o Dom Diniz está ali? Ele não é tão importante assim, né? Mas, enfim, era isso.